tá? Agora, neste exato momento, acaba de sair uma notícia urgentíssima sobre prisão de Jair Messias Bolsonaro. E é notícia boa, gente. Finalmente acaba de sair notícia boa sobre prisão de Bolsonaro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Outra notícia que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer para todos vocês, gente. Tá? O ministro do STF acabou de recuar sobre prisão. Acabou de determinar soltura neste exato momento. É isso que acabou de acontecer. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de voltar atrás, acabou de recuar sobre prisão e acabou de determinar soltura. Ah, Fabiana, mas por quê? O Alexandre de Moraes agora ficou bonzinho? Não, ele foi obrigado a tomar essa decisão. Eu vou trazer tudo, absolutamente tudo, sobre essa soltura, tá? Que o ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar neste exato momento e acabou de sair da prisão. Vou trazer tudo nesse boletim para todos vocês. E uma bomba, gente, tá? Acabou de sair aqui uma notícia, acabou de ser confirmada aqui uma notícia que deixou o Lula completamente desesperado e furioso. O homem tá pistola, não vai nem conseguir dormir aqui essa noite. Lula da Silva entrou em desespero após uma notícia que foi confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento. E é claro que eu vou trazer essa notícia completa para vocês. Outra bomba, gente, tá? Não deu para trazer no vídeo anterior, mas prometo para vocês que vai estar aqui. O advogado de Donald Trump, direto dos Estados Unidos, acaba de confirmar a pior notícia para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O próprio Martin DeLuca, advogado de Donald Trump, acabou de anunciar, acabou de revelar, acabou de confirmar a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. E é claro que eu vou trazer essa notícia completinha, porque eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo nesse momento. Gente, além dessas outras várias informações, se eu fosse vocês, não perderia nem um segundo desse vídeo, porque é só notícia de altíssima qualidade, que é o que eu vou trazer a partir de agora para todos vocês. Rapidinho, eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aí do outro lado aí me assistindo. Uma pergunta que eu vou fazer para você mesmo aí que está me assistindo. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Eu vou dar um bom motivo para vocês, gente, tá? Aqui você vai ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Eu tenho uma equipe completamente preparada para checar as informações, as notícias, os vídeos, para a gente não cair em fake news, para não trazer notícias de inteligência artificial. A gente pensa que é um parlamentar que está falando a verdade, é inteligência artificial. Então eu contratei uma equipe completamente especializada em inteligência artificial para checar, para verificar se a gente não está aqui consumindo fake news. Eu tenho certeza absoluta que esse é um excelente motivo para você se inscrever no nosso canal, porque quando você abrir um vídeo do canal Fabiana Cardoso, você não vai ter o risco de consumir notícia falsa, fake news ou notícia com deturpação. É esse o cuidado que eu tenho com quem é inscrito aqui nesse canal. Na verdade, não é nem inscrito, é família, que eu considero todos vocês como se fossem da minha família. Quer ter certeza se você está inscrito aqui ou não? Tem dúvida? Até hoje tem dúvida se está inscrito ou não. Fabiana, eu acho que eu me inscrevi, mas eu não tenho muita certeza. Não sei se eu ainda estou inscrito. Gente, é simples. Ó, você não vai olhar aqui na sua tela, não. Você vai olhar aqui embaixo na plataforma. Na plataforma aí onde você está me assistindo, tá? Você vai olhar aqui embaixo. Se tiver assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não tá inscrito aqui nesse canal. Então, gente, tá? Já faz aqui, ó, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Clica em cima aqui, ó, desse jeitinho, em cima do inscrever-se. Na hora, você já vai estar inscrito automaticamente aqui no nosso canal. Chegou a vez dela, gente, tá? Que a gente gosta, mas gosta e muito. Marina Helena, gente, tá? Desceu a lenha na esposa de Alexandre de Moraes e no próprio Alexandre de Moraes, assim, sem dó e nem piedade. Ela amanheceu inspirada. Desceu a lenha com gosto na esposa do Alexandre de Moraes e no próprio Alexandre de Moraes.
É aquele caso lá, gente, tá? Do Banco Master. Vejam só a bomba que ela explodiu. 129 milhões para a mulher do Alexandre de Moraes. Esse é o contrato do Vorcaro. É isso aí, 3,6 milhões por mês. A gente aqui estava espantado ontem com os 4 milhões para Sugar Baby lá do Vorcaro. Um apartamento desse por mês, durante mais de 30 meses. Olha só o absurdo que a gente está falando aqui. Eu fico me perguntando se isso vai entrar no código de conduta do Fachin, que foi o que eu falei. Não é só o ministro dizer, não. É muito importante sim que ele diga quem paga suas viagens, suas diárias, que eles recebem para falar nesses eventos todos patrocinados pelas empresas que têm processo no STF, mas os seus familiares têm que mostrar tudo relativo aos seus familiares. Não é possível um juiz não se julgar impedido se a sua mulher está numa causa. Já seria um escândalo. Na verdade, essas pessoas não deveriam estar fazendo isso. Porque, tudo bem, não é só Moraes que deveria estar impedido, os seus coleguinhas também. Porque é óbvio que essas pessoas têm um trânsito privilegiado, né, na porta dos outros ministros, ou não. Não fala também com os outros ministros. Então, é um verdadeiro absurdo isso que está acontecendo. Eu entrei, né, com um processo contra um dos nossos ministros aí que deveriam estar defendendo, né, o país e que no final das contas estava julgando ali uma causa que a mulher dele advogava de uma dessas grandes empresas aí envolvidas nos escândalos de corrupção. Mas você sabe o que mais me espanta? Pra que a gente tem CNJ? Acaba com a porcaria do CNJ. Pra que a gente tem TCU? Acaba com a porcaria do TCU. A gente tem todos esses órgãos, teoricamente, que dão essa chancela de estar cuidando do compliance, de estar cuidando das regras no Brasil. A gente paga uma fortuna pra tudo isso. Pra quê? Acaba logo de vez. Pelo menos não fica essa palhaçada de achar que alguém tá fiscalizando, de que alguém tá cuidando da moralidade, né, dos servidores públicos aqui. Não, gente, tem que bater continência. Meu Deus do céu, a gente gasta tanto dinheiro para essas instituições fiscalizarem, para fiscalizar. O que é que tá acontecendo? Tá fiscalizando nada, gente. Tá? Que vergonha, a gente gastando fortuna, gastando esse monte de dinheiro dos nossos impostos para eles fiscalizarem. Fiscalizarem o quê? Tá fiscalizando nada, gente, tá? Tem processos, né, dentro do escritório da esposa do Dias Toffoli que vai parar no STF, tem processo da esposa do Moraes que vai parar no STF, e assim, gente, é uma pouca vergonha, Dias Toffoli tomando decisão de processo que veio do escritório da esposa, gente, assim, na mais natural, os outros ministros ali vendo isso acontecendo, ninguém faz nada, ninguém se revolta, ninguém vai pra cima, ninguém denuncia. Gente do céu, tem que ter código de conduta, gente, no mínimo. Agora, né, Barroso não queria código de conduta de forma alguma, né? Por que será? Agora, se o Fachin realmente for corajoso e peitar e levar isso adiante, eu acho que vai ter muito ministro ali que vai ficar bem revoltado e furioso, né, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gostei, gente, gostei desse vídeo. Tem que bater continência. Não é só palma não, tem que bater continência. Essa aqui fala sem dó. Para mim, já deveria estar lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal há muito tempo. Essa aqui sim, gente, tá? Seria uma legítima representante do povo dentro do Congresso Nacional. Vamos lá, gente, porque agora... Pessoal, a mídia de esquerda, ela tá sentiu e forte a indicação do Eduardo Bolsonaro pelo Bolsonaro. Eles sentiram tanto que já estão dando um jeitinho de tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. A mídia de esquerda, que recebe milhões aí do Lula, sentiu e muito, ficaram abalados, foram pegos de surpresa com a indicação do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Eles sentiram tanto, estão tão desesperados, porque eles querem o Lula no poder, né? Vocês já sabem o porquê. Estão tão desesperados com a possibilidade de ter um Flávio Bolsonaro no poder, que já estão dando um jeitinho de derrubar o Flávio Bolsonaro. Sabe quem revelou? O Eduardo Bolsonaro. Vejam só o que eles estão tentando fazer para derrubar o indicado do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Vejam só. Flávio Bolsonaro não é igual ao Jair Bolsonaro. Quando você olha isso daí numa notícia de jornal, ou quando te vendem isso, o que você pensa? Poxa, lá tá o Flávio já dando uma dizentão, pagando pedágio, se dobrando a uma imprensa que só quer destruí-lo e tá tendo sucesso. Mas olha o que o Flávio falou de verdade. Todo mundo que tentou ser igual a Bolsonaro se deu mal. Porque Jair Bolsonaro simplesmente é inigualável. É um cara único. E eu não posso querer ser igual a ele porque as pessoas vão me comparar com ele. Mas eu quero deixar claro que assim, eu não pretendo ser igual a ele porque eu não vou conseguir ser igual a ele nunca.
é a minha referência, é o meu norte. Só que se eu tentar ser igual a ele, eu não vou estar sendo eu. Eu quero ser o Flávio Bolsonaro nesse momento e nessa eleição. Mas que ela não preside ser igual a ele? Aí quem vai falar é o eleitor, né? O eleitor que vai falar. Muita gente pediu, Bolsonaro, você tem que ser mais moderado. Pô, sou eu. Então podem esperar. Flávio Bolsonaro vai sofrer a mesma coisa que Jair Bolsonaro, independentemente do tom de voz que utilize, falando palavrão ou não. Isso no final do dia é bom. Por quê? Porque vai reforçar o sentimento anti-establishment. Vai pegar a revolta popular contra aquela classe política que muito fala, mas pouco faz, e vai direcionar os votos para o Flávio. O sistema está naquela situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vai ser Bolsonaro em 2026. De qualquer forma, vai ser um Bolsonaro em 2026, né, gente, tá? Essa é a grande expectativa. E claro, gente, tá? O intuito do Flávio Bolsonaro é a aprovação da anistia, porque com a aprovação da anistia teremos Bolsonaro livre. E Bolsonaro livre é um foco do Flávio Bolsonaro, que assim que foi indicado por Bolsonaro, já tratou ali do projeto de lei da anistia e disse, olha, o meu foco vai ser Bolsonaro livre na eleição 2026, esse é o grande foco. E se não for possível, lógico, ele vai continuar com a sua candidatura aí para ser o novo presidente com o aval de Jair Messias Bolsonaro. Esse é o foco, Jair Messias Bolsonaro livre. Bolsonaro livre. Vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui uma outra informação para vocês. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque é um recado de Jair Messias Bolsonaro. Nicolas Ferreira está aqui transmitindo um recado de Jair Messias Bolsonaro e é sobre a anistia, gente. Prestem muita atenção, porque o Nicolas Ferreira tem algo muito importante para revelar para o Brasil inteiro. Vejam só. Galera, um vídeo importante hoje sobre a votação a respeito do PL da redução de penas. Desde o começo, nós lutamos pela anistia ampla, geral e restrita, assim como o presidente Bolsonaro pediu. Afinal de contas, as pessoas não deveriam estar na cadeia. Mas a gente sabe que a política existe o ideal e existe também o possível. Hoje eu recebi a informação de que o Bolsonaro deu ok, ele deu o aval, ele pediu para que nós votássemos um projeto que reduzisse as penas. Primeiro ponto, isso é uma atitude muito nobre do Bolsonaro, porque afinal de contas ele poderia simplesmente dizer, não estou dentro do bolo, né, de libertar, então eu vou pedir para vocês votarem contra. Mas não, mesmo preso, mesmo sobre, enfim, uma prisão injusta, desproporcional, 27 anos por um golpe, enquanto, né, pessoas aí cometem escândalos, inclusive agora, né, bilionários, saem em uma semana da cadeia, decidiu fazer com que essas famílias, né, esses reféns fossem libertos. E aí aqui há um ponto importantíssimo que eu preciso que você entenda. Essas pessoas, né, que suponhamos sejam 100 reféns, se você fala, vamos tirar 50 desses reféns, já é um passo. Então a gente está dando um passo para poder a gente tirar essas pessoas e colocá-las na casa delas. Então hoje nós conversamos com o Paulinho, batemos o texto, tinha uma coisa lá, que inclusive a deputada Bia Kicis, de uma forma muito inteligente e importante, pediu para fazer essa modificação, mas ele nos garantiu que pessoas com 17 anos abaixo de condenação serão libertas, estarão em casa. Então, o que eu quero dizer com isso? De que nós estivemos juntos na CPMI do dia 8 durante 6 meses, inclusive eu estava lá em todas as sessões, todas as manifestações que nós chamamos. A gente fez, enfim, documentários com 10 episódios a respeito de casos absurdos que estavam acontecendo no dia 8. Nós fomos até na Papuda, eu visitei pessoalmente, inclusive quando o Clezão ainda estava vivo lá, a Papuda. Vi face a face tanto na Colmeia as mulheres quanto também os homens na Papuda. A gente ocupou aqui a mesa, né, de forma pacífica para poder pressionar. Aprovamos a urgência, né, do PL da anistia, e hoje nós chegamos aqui em um momento que eu preciso que você entenda algo, de que nós estamos em uma posição completamente de desvantagem. Nós não temos o Alexandre de Moraes ao nosso lado, não temos a Suprema Corte, nós não temos o presidente da República, pelo contrário, nosso líder está preso, nós não temos a mídia ao nosso favor para lutar pela anistia, não temos os artistas, né, digamos assim, em sua maioria, que faz aqueles videozinhos, né, de cara de preto e branco, com a cara de dó, com um fundinho musical.
nós não temos o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado. Então nós estamos numa posição de desvantagem. Mas, Nicolas, não era o Congresso mais conservador de todos os tempos? De fato. Anteriormente, se tinham aqui 10 ou 5 conservadores de fato, era muito. Hoje nós somos talvez 70, 80, mas está longe, longe, longe de ser o número ideal, confesso. E é por isso que vocês precisam entender que não é que nós estamos fazendo o mínimo, nós estamos fazendo o máximo com os recursos que nós temos. Então peço que você compreenda isso, que nós estamos aqui lutando para poder libertar esses reféns, libertar esses inocentes, porque se meia dúzia, e que não é meia dúzia, vai ser muito mais famílias, de famílias forem para casa, estarem com seus filhos, um pai reencontrar sua filha, uma mãe poder deitar na sua cama, né? Até mesmo o advogado da Débora, né, lá do Batom, pegou 17 anos porque escreveu, perdeu o mané numa estátua, já declarou apoio também a este projeto. Recebi hoje uma mensagem também da Norda, que é esposa de um dos presos condenados a 17 anos, também me disse: Nicolas, entendi, vote a favor desse projeto. Eu simplesmente estou falando aqui e declarando para vocês a importância desse dia de hoje e principalmente como que vocês entendam. Estamos dando um passo de pacificação, mas não há nada que nós façamos aqui para poder trazer a normalidade completa, porque a gente sabe que nós estamos numa antidemocracia. Então eu acredito que todas essas outras pessoas, tanto Bolsonaro quanto outras pessoas também que estão, digamos, numa patente alta, elas só sairão se de fato acontecer algo extraordinário de Deus, ou se de fato a gente conseguir a presidência do ano que vem e dando o indulto para cada uma dessas pessoas e finalmente conseguindo essa anistia ampla. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui. Meu coração hoje, até mesmo durante a reunião que estava acontecendo hoje e outros temas, eu não estava em paz, eu estava preocupado e de fato não tem um dia sequer que isso deixou de ser uma preocupação para mim. Pode ter certeza que eu pensarei nessas pessoas e para que esses reféns sejam libertos. Vamos continuar e a passos curtos, mas vigorosos, a gente vai mudar esse país. Não desiste, não desiste, que eu faço o máximo aqui também para não desistir. Não desistir nunca, né, gente? Né? Desistir não é uma opção, né, gente? Tá aí o vídeo do Nicolas Ferreira explicando que a aprovação da dosimetria passou pelo crivo, pela autorização do líder da direita, de Jair Messias Bolsonaro. Então, gente, eu queria que vocês entendessem, tá? Porque tem muita gente aí que, mas eu não tô feliz. Claro que não, gente, tá longe de ser o objetivo principal, que é a anistia ampla, geral e restrita. Porém, gente, vamos entender que foi uma decisão que foi autorizada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse egoísta, não, se não for para mim, eu não quero para ninguém, ninguém vai ficar livre. Não, pelo contrário, ele é um cara humano, que tem empatia. Claro que ele sabe que tem pessoas que estão ali também estão presas injustamente, assim como ele, né? Pais de crianças pequenas que tem lá 2 anos, 3 anos, tá atrás das grades, mas deveria estar com a família, passando o Natal, o Ano Novo com a família. Então, isso é mais uma prova de que o Bolsonaro, o líder da direita, é uma das pessoas que tem mais empatias, preocupação pelo próximo, não gosta de injustiças. Por isso tomou essa decisão e falou para os parlamentares: não, votem a favor da dosimetria para que pelo menos algumas pessoas tenham o direito de voltar para suas famílias. E claro que a anistia ampla, geral e restrita não acabou, gente. Agora, como eu disse, trouxe para vocês no vídeo anterior que eu postei aqui, agora vai começar uma grande articulação para que seja aprovada a anistia ampla, geral e restrita. Não desistiram, que é o mais importante. Todos querem ver Bolsonaro livre novamente. Vamos lá, gente, porque agora, direto dos Estados Unidos, esse aqui, como vocês bem sabem, é o advogado de Donald Trump, é o Martin DeLuca, gente, tá? E está aqui trazendo a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. Advogado de Trump reforça Magnitsky e Moraes e deixa aviso à Europa. Ou seja, o próprio advogado de Donald Trump acaba de reforçar que a lei Magnitsky não será revogada, não será retirada. Não, gente. O advogado Martin DeLuca, que atua para a Trump Media e plataforma Rumble nos Estados Unidos, reforçou que o ministro Alexandre de Moraes do STF foi formalmente designado sobre a lei Magnitsky, em meio a rumores de uma possível revogação da medida às autoridades brasileiras. Ou seja, mais uma vez ele reiterou, tá? A Magnitsky não vai ser revogada, tá?
não vai ser cancelada contra o ministro Alexandre de Moraes. O pronunciamento feito nessa terça-feira também menciona que as sanções amorais servem como aviso para as autoridades europeias que violem direitos humanos. Segundo ele, abre aspas, ele escreveu isso aqui na sua rede social. Alexandre de Moraes foi formalmente designado sobre a Lei Global Magnitsky no início deste ano. O primeiro funcionário estrangeiro da história dos Estados Unidos a ser sancionado por tentar censurar cidadãos americanos em plataformas americanas por discursos públicos nos Estados Unidos, escreveu Martin no X. Tá aí. O primeiro funcionário estrangeiro na história dos Estados Unidos a ser sancionado com a Lei Magnitsky. E ele disse mais, enquanto observarmos certos funcionários na Europa, enquanto observamos, né, certos funcionários na Europa experimentarem multas coercitivas, ameaças regulatórias e campanhas de pressão com o objetivo de moldar o discurso político americano, vale a pena lembrar, tá, o precedente de Moraes, acrescentou. Então, se alguma autoridade na Europa, tá, tiver querendo seguir o caminho de Alexandre de Moraes, peguem o exemplo do Moraes, que foi sancionado com a Lei Global Magnitsky, que teve a sua morte financeira decretada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O manifesto ocorreu após o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes a pedido de um congressista republicano norte-americano, Rick McCormick. A intenção da exigência de uma declaração do órgão é reiterar a posição rígida e severa com a implementação das sanções, desvencilhando qualquer recuo do governo norte-americano em reação às punições às autoridades brasileiras. Então, o que o Tesouro americano acabou de confirmar foi que não haverá recuo. Não haverá recuo em relação às punições às autoridades brasileiras. Ou seja, cancelamento de visto, Lei Magnitsky contra Moraes, contra esposa, contra escritório, contra familiares. Não haverá recuo. Foi o que disse o governo americano e reiterado pelo advogado de Donald Trump, o Martin DeLuca, gente. Ou seja, o pedido, né, na última ligação do Trump com o Lula da Silva, o Lula basicamente implorou para que o governo americano, que Donald Trump retirasse, né, a Lei Magnitsky, cancelamento de vistos aqui de autoridades brasileiras, e a resposta dos Estados Unidos foi o quê? Negativa, ou seja, negativo, Lula. Todos continuarão com as suas sanções e o Moraes vai continuar sancionado com a Lei Magnitsky. Essa foi a resposta do governo Donald Trump, gente, tá? E para completar o quadro de notícias terríveis para o Moraes e para o Lula, tem mais uma bomba aqui contra o Lula. Para quem quer se perpetuar no poder, para quem quer vencer a eleição 2026, essa aqui é uma tragédia para o Lula. Tá aqui, jornalista Andresa Matais, do Metrópole, citando a fonte aqui para vocês. Reprovação do governo Lula chega a 62% entre isentões, diz pesquisa. Aí, gente, vocês já viram que o Lula deve estar desesperado aqui com essa notícia. O governo Lula é rejeitado por quase 62% dos eleitores que se consideram isentos. A informação consta da pesquisa IBESP divulgada nesta quarta-feira. A opinião desse público é importante porque os isentões foram o fiel da balança nas eleições presidenciais nas últimas décadas, ou seja, na última eleição, os isentões, né, acabaram se bandeando para o lado do Lula. Também com tanta promessa de picanha e cervejinha, muita gente caiu nessa lorota, nessa mentira do Lula. Os isentões acabaram comprando, né, a mentira do Lula e votou no Lula. Só que esses isentões acordaram para a vida, viu que confiar no Lula é uma péssima jogada, que o Lula quebrou o Brasil, quebrou as estatais, vexame atrás de vexame, escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção. E o povo está cansado. E os isentões acordaram. 62% não aprova o governo Lula. A notícia é terrível para o Lula, né? Vamos lá, gente. E Alexandre de Moraes teve que recuar
e determinou soltura, gente, tá? Há um tempo atrás ele foi lá, decretou prisão e agora ele basicamente foi obrigado a voltar atrás e determinar soltura. Ah, Fabiana, mas porque ele é bonzinho, né? Ficou bom de uma hora para outra? Não, gente, ele foi obrigado a tomar essa decisão. Calma que vocês vão entender, ó. Moraes solta Rodrigo Bacelar da prisão, tá, gente? Tá? Ele estava preso. Alexandre de Moraes solta Bacelar da prisão, mas determina o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos entender por que é que o Moraes voltou atrás, mandou prender e agora mandou soltar da prisão? Vamos entender aqui, gente. É esse que está aparecendo aqui na sua tela, o deputado Bacelar de São Paulo, gente, que é o presidente da Alerj de São Paulo, do Rio de Janeiro, perdão. Presidente da Alerj do Rio de Janeiro, tinha tido prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e agora, por ordem da Assembleia Legislativa, o Moraes teve que voltar atrás e mandar soltar o Bacelar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira 9 a soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. O deputado vai ter de usar tornozeleira eletrônica, mas poderá comparecer às sessões e votações da Assembleia normalmente. Caso as atividades parlamentares se estendam além das 19, Bacelar deverá apresentar justificativa ao STF no prazo de 24 horas para qualquer descumprimento do recolhimento domiciliar noturno. A Alerj aprovou, tá aqui por que o Moraes teve que recuar aqui, voltou atrás da decisão. Ele foi obrigado, tá aqui, ó, essa parte aqui, ó. A Alerj aprovou a soltura na véspera por 42 votos a 21 e informou ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão por e-mail na última terça-feira, quando também publicou a resolução no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Aí, Alexandre de Moraes não teve outra alternativa a não ser determinar a soltura, né, do Bacelar da prisão, com algumas restrições, é lógico, porque ele ainda está sendo investigado, e o Moraes teve que voltar atrás. Tá aqui a decisão, gente, tá? Que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deve estar furioso aqui com essa decisão. Vamos lá, pessoal, e dando início aqui aos nossos trabalhos, logo de cara eu vou trazer ele, gente, tá? Um dos deputados federais mais corajosos que existe dentro da Câmara nos tempos de hoje, gente, tá? Deputado federal Nicolas Ferreira lavou a alma do povo brasileiro, foi pra cima do STF, foi pra cima de Alexandre de Moraes, foi pra cima do Lula, sem dó e nem piedade, disse tudo que estava entalado na garganta ali, ó, na cara dos petistas que estavam ali na frente do Nicolas Ferreira, que inclusive a fala do Nicolas Ferreira aqui deixou os petistas ali na frente extremamente furiosos, gente, tá? Vejam só o melhor vídeo do Nicolas Ferreira, gente, sem precedentes. Ele teve muita coragem em expor tudo que ele expôs aqui nesse vídeo contra grandes autoridades do STF e principalmente do PT e do Lula. Vejam só. Um dia, Jair Bolsonaro, ainda aqui nessa casa, deu uma dica para todos nós. Quer saber como votar? Olha o painel. Se o PT está assim, você vota não. Se o PT está não, você vota sim. E posso falar que, na maioria das vezes, de fato, isso daí dá e muito certo. Que moral vocês têm para poder falar em democracia, gente? Tá de sacanagem. Literalmente, vocês exaltam seus inspiradores ideológicos a foice e martelo, que mataram cristãos. Vê a história de Richard Wurmbrand. Dê uma olhada o que Pol Pot fez em Camboja. Dê uma olhada em que Mao Tse Tung fez ali na China. Dê uma olhada o que Che Guevara fez aqui em Cuba. Ou até mesmo mais recente o que Maduro fez, passando, literalmente, aí sim é um golpe, né, passando tanques de guerra em cima de civis. Ah, não está acreditando no Nicolas, não? Pega então uma entrevista de Fidel Castro, que deu para a Folha de São Paulo, falando que eles perseguiram homossexuais. Ou seja, vocês não têm a mínima moral para poder subir aqui nessa tribuna e dizer a respeito de democracia e liberdade. Isso só existe no incrível mundo do PSOL, que conseguiu juntar socialismo e liberdade na mesma frase, porque é o nome do partido. Agora, na realidade, é impossível. Impossível. Caso contrário, olha o que nós estamos vivendo hoje.
Se tirar golpe da boca de vocês, vocês ficam mudo. Se tirar Bolsonaro, vocês não têm sobrevivência mais. Porque já tem quantos anos que o Bolsonaro não é presidente mais? Vai fazer o quê? 3 anos? Que ele não é presidente mais? E vocês continuam levantando como se toda a culpa do Brasil fosse dele. Foi um processo constitucional que essa casa teve para poder caçar por crime de responsabilidade até então o presidente Dilma. O que, senhor Crivella, que a esquerda chamou esse processo? De golpe. Então quer dizer então que o Temer é um golpista. O Temer, golpista, indicou um ministro para o STF, com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes é fruto do golpismo? É isso que vocês estão querendo dizer? Percebem que vocês não se sustentam, porque de fato não há coerência na sua fala. Sobre o projeto que está aqui hoje, quero deixar bem claro. Primeiro ponto, para os nossos. Presidente Bolsonaro, hoje, conversando com Flávio, deu a orientação bem clara para dar o voto sim a esse projeto. Na política você tem o ideal e tem o possível. Nós aqui como oposição, e aqui eu quero exaltar o trabalho do Zucco, quero exaltar o trabalho do Sóstenes em nome de toda a oposição, juntamente com o PL, Novo e todos os outros demais que estão no partido, de outros partidos, nós não estamos fazendo o mínimo para essas pessoas. Nós estamos fazendo o máximo, eu explico o porquê. Nós não temos STF, não temos um ministro para chamar, digamos, de nosso, como eles têm o Alexandre de Moraes. PGR. Nós não temos a mídia, não temos a PGR, nós não temos praticamente nada. E ainda assim, nós conseguimos adequar um texto que, mesmo não sendo o ideal, é o possível para fazer essas pessoas reduzir, não é somente a pena, reduzir o sofrimento. Se meia dúzia de famílias, que não é meia dúzia, é mais, forem para casa e poderem dormir na sua cama, poder ver os seus filhos, poder estar novamente com sua família, já valeu a pena. O mais interessante disso tudo é de que a esquerda já fez o mesmo aqui nessa casa. Ora alguma, eu estou dizendo para poder passar pano em quem fez algo aqui que nós nunca defendemos. O que nós estamos buscando aqui é o princípio da isonomia, que é igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, não é mesmo? Se todos os de esquerda que já entraram aqui, já quebraram lá no MASP, já fizeram tudo, pagarem também 17 anos, eu digo que ok. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a verdade é que, se estivessem de vermelho, estava todo mundo solto. Se estivessem de vermelho, estava todo mundo livre. E pronto. Como todo bandido aqui nesse país acaba sendo, e vira até presidente. O que eu estou querendo dizer é que é inacreditável quando uma casa, ela não consegue, e muitos de vocês que arrotam democracia e arrotam tolerância, não tem um mínimo de capacidade cognitiva para poder olhar o seguinte: precisamos passar essa página no nosso país. E o que está acontecendo? Não estamos falando de gente aqui que tacou bomba, deu tiro aqui, não. Estamos falando de uma pessoa, e pare de esquecer essas pessoas. A Débora, que pegou um batom. Estamos falando da Aline, de Minas Gerais, de Montes Claros, que não cometeu crime algum, entrou aqui e pegou 15 anos de cadeia. Estamos falando do Rubens, que pegou uma bola assinada pelo Neymar e entregou para os bandidos, para os policiais, e está preso, foi condenado a 17 anos. São essas pessoas. É pela Aline, é pelo Rubens, é pelo Crezão que foi morto, que vocês ignoram. Usam os mortos como Marielle só para palanque político. Mas quando o verdadeiro morre, vocês se calam. Então é sim, e vamos aprovar. Gente, rasgou o verbo. Como orienta a oposição. Rasgou o verbo. Nicolas Ferreira, extremamente corajoso. E basicamente chamou Lula novamente de bandido, que hoje tá aí na presidência da República, gente, tá? Ele realmente tem muita coragem, porque o que acontece de perseguição com quem dá esses nomes pro Lula da Silva, esse aqui é cabra macho, gente. Esse aqui tem coragem, tem culhão, vai pra cima e expôs toda, gente, tá? Toda a hipocrisia da esquerda, dos companheiros do Lula, que tava ali, ó, tava lá na frente dele ali, escutando de orelhinha baixa tudo que ele tava expondo para o Brasil inteiro, porque um vídeo desse aqui, em plenário, gente, tá? É transmitido para o Brasil inteiro, gente, para desespero de Lula da Silva.